Agora eu vou bater um papo com a Letícia, Luciana, que representa a Tax Group Inteligência Artificial na área de tributação, e eu bato um papo com ela agora porque eu achei muito interessante, que eu já tive a oportunidade de conversar com ela agora um pouquinho, para que empresários, contadores, pessoas que estão trabalhando nos seus escritórios possam nos ouvir a respeito sobre tributação, sobre organização tributária, sobre recursos para você reaver tributos pagos e às vezes pagos indevidamente. E é um assunto que a gente precisa conversar até mais vezes sobre isso, porque muitas vezes o cidadão brasileiro, a empresa brasileira, por essa quantidade de impostos que a gente paga e a quantidade de vezes que muda os impostos ao longo da vida da gente, muitas vezes a gente faz uma escrituração errada, diferente do que a tributação está mandando, e no final das contas a gente acaba pagando muito mais do que devia. Muito bom dia, minha convidada, tudo bem contigo? Muito bom dia, Fábio. É uma alegria estar aqui na Rádio Acústica, dentro da Feira de Negócios, aqui promovida pela SIC, né, na cidade de Camaquã, uma cidade pujante aqui, muita coisa boa. É interessante todo mundo que puder vir aqui conhecer, porque eu estou encantada com a organização, com o volume de empresas, de negócios aqui. Então, de parabéns. Tu sabe que dos últimos anos é o evento que mais conseguiu agregar empresas, palestrantes, eventos aqui dentro. Por incrível que pareça, passou a pandemia, ainda estava gatinhando, e esse ano é um ano diferencial para a gente. Eu queria que te apresentasse primeiro aos nossos ouvintes e telespectadores qual o papel da tua empresa e o que é importante a gente vai conversar agora, então. Então, eu sou a Luciana Pereira da Costa, eu sou advogada, e eu estou aqui representando a Tax Group. Eu sou, vamos dizer assim, a parte que cuida dos tributos, né, aqui para os empresários, que é fundamental. A gente entende que dentro do negócio, todo mundo sabe o quanto pesa a mão do Estado, né, depois ali na hora de a gente fechar as contas da empresa, e a nossa margem termina sendo muito apertada em todos os segmentos. No agro também não é diferente. E a inteligência tributária se faz necessária, né, junto, claro, com os especialistas, advogados, contadores, enfim, todo mundo que atua na área tributária, mas precisa ter, assim, uma inteligência tributária olhando para a escrituração fiscal. É muito comum, dentro da cadeia produtiva, a gente simplesmente pegar como vem do anterior e seguir fazendo da mesma forma. Isso certamente não é o mais adequado. E aí entra a parte da orientação. Pois é, estava me contando que vocês têm escritório em todo o Brasil. O que essa estruturação tem no Brasil ajuda a consolidar, por exemplo, o papel do trabalho do escritório de Porto Alegre? Perfeito. O nosso trabalho termina sendo bem completo e a gente consegue atuar em vários segmentos econômicos. Por quê? Porque todo mundo atua e traz os casos, né, para a solução dentro do grupo fiscal, da Tax Group, e todos agregam com informações. Essas informações, elas vão somando, e a gente consegue, ao longo do tempo, cada vez melhorar, aprimorar. Então, a gente consegue olhar a escrituração fiscal das empresas, a legislação que existe, que muda praticamente todo dia, várias vezes por hora, praticamente, e a gente consegue fazer o cruzamento das informações do fisco, da legislação e da escrituração das empresas com maior, vamos dizer assim, de uma forma mais completa, olhando cada item da escrituração fiscal e não por amostragem. Então, essa é a diferença de trabalhar com a Tax Group, porque a gente consegue, vamos dizer assim, dar uma resposta definitiva sobre como é que está a escrituração fiscal. É interessante isso. Bom, quando tu pega uma empresa que está empresa na área rural, urbana, indústria, comércio, tu já tem um segmento já acontecendo, né? A preparação de vocês, ela vai se dar do momento da perícia que vocês fazem em toda a empresa para tentar reaver tributos, mas também muitas vezes na construção da empresa, na construção de um produto, tu pode também cadastrar erradamente, produtos em tipos de tributos que aquele produto também está mal inserido. Com certeza. Agora tocou num ponto essencial. A classificação dos produtos e a forma como ele vem, né, do teu antecessor, e tu coloca isso na tua escrituração fiscal, faz toda a diferença
na tributação. E quase sempre seguir a forma como o antecessor fez não é a forma mais adequada. O produto vai mudando a classificação, nem sempre a classificação está correta no item anterior, e isso gera tanto a parte de tu tá pagando tributo a mais, como tu tá pagando a menor, porque tu pode estar pagando errado. Então, tu pode estar chamando a atenção para um passivo tributário, tu pode estar gastando mais do que deve, diminuindo então tua margem de lucro, tudo em razão de não ter, vamos dizer assim, um olhar adequado do teu ponto de vista, não olhando simplesmente copiando e colando, né, que é o comum. Não, é interessante isso aí, porque eu já participei de algumas empresas e essa classificação tributária muitas vezes cria um problema para a empresa futuramente. Bom, mas dizer, vocês da Tax Group, vocês têm essa série de escritórios do Brasil, todas as experiências dos seus clientes do Brasil inteiro são compiladas nesse sistema, por isso que a gente chama de inteligência artificial, porque tu usa todas as experiências para construir um centro de apoio, por exemplo, para poder fazer isso. Mas quando tu quer buscar tributos que podem ter sido pagos a mais, ou até quanto tempo para trás tu consegue reaver esses impostos? Até 5 anos tu consegue reaver. Né? Então, é interessante quando tu faz um trabalho desse tipo, tu não esquecer de fazê-lo novamente, periodicamente. Né? E também é interessante, eu já passei por uma análise, eu já passei por alguma auditoria, ou já tenho um olhar sobre isso, mas veja, é quase um manicômio tributário, como disse o Paulo Guedes, né? Não é possível que tu, vamos dizer assim, com um olhar apenas, tu tenha segurança de que realmente está tudo correto. E quando se trata de dinheiro, dinheiro não aceita desaforo, né? Não. Então é sempre bom a gente olhar com todo cuidado, isso faz toda a diferença para te ter sustentabilidade no teu negócio. A gente está aqui num ano que a gente está falando que o governo está de olho em aumentar a arrecadação, está vindo aí uma reforma tributária, talvez a gente esteja diante de uma possível diminuição de margens, né, de quem produz, de quem está aí empreendendo, e é importante daí entrar com a inteligência tributária para que a gente consiga, através do que a legislação prevê, do que é legal, a gente conseguir, vamos dizer assim, aumentar ainda um pouco a margem do empreendedor e faz a economia girar no fim das contas, né? Então, me conta um pouquinho. Nós estamos falando de empresa. Agora, vamos tentar trazer para o agronegócio, que o evento daqui também tem envolvimento forte com o agronegócio. Desde segunda-feira estamos tendo palestras aqui sobre aumentar a produtividade no campo, o plantio de milho em terras baixas, que é o caso que nós tratamos esse ano aqui. Então, tu está daqui a pouco fazendo tudo na tua propriedade para melhorar, mas tu está lembrando da água, do adubo, da ureia, do tempo de plantar. Mas a questão tributária da propriedade privada, é isso que eu queria tentar saber. Por exemplo, muitas pessoas, muitos empresários da área agrícola, têm uma contabilidade em nome de pessoa física. Uhum. Outros já trocaram para um CNPJ, para um limitada, ou outra empresa. Qual a orientação que você daria assim, para as pessoas pensarem sobre isso? É muito importante. É bem comum simplesmente começar a trabalhar, né, e construir sem pensar em como organizar isso juridicamente, Sim. em como tributar isso de uma forma melhor. A gente sempre pensa assim, não vou nem mexer nisso, porque eu sei que isso é só gasto e vai atrair ainda a atenção da Receita e terminar botando assim, embaixo do tapete. Só que isso faz toda a diferença. Pessoa física, nem sempre tu vai conseguir aproveitar tudo que a legislação prevê, por exemplo, para o lucro real. Lucro real tem bastante coisa que consegue ali segregando, tu demonstrar que a tributação é diferenciada e não tributando tudo de uma forma como se fosse um bolo só. É muito importante segregar, porque vai fazer a diferença depois de conseguir mais competitividade. A formação do teu preço está diretamente ligada com o teu custo. E o teu custo, dentro desses, um dos mais importantes é o tributo. E se tu puder diminuir tua carga tributária dentro da legislação, pronto. É isso que tu precisa, às vezes, para fazer o teu negócio crescer. Não, e nós na agricultura vivemos sempre como risco do tempo, né? da intempérie que nós não conseguimos controlar. Mas, às vezes, o patrimônio da família, da pessoa que está fazendo o empreendimento, até numa constituição de um CNPJ, de uma proteção jurídica para ele, é importante.
até de proteção de patrimônio, vamos botar bem claro sobre isso. Fábio, tu toca num assunto importantíssimo. E aí a gente começa também a fazer conexões jurídicas, né? Como eu gosto de falar. Não é só olhar o tributo, mas é também olhar o planejamento sucessório, o planejamento do negócio como um todo. Por quê? Tu está aqui falando, às vezes, tu tem um risco trabalhista, tu tem um passivo trabalhista. E esse passivo trabalhista, ele vai vir, se tu não tiver, vamos dizer assim, adequado, ele vai vir direto no patrimônio da família inteira. Bem lembrado. Né? E se tu tiver, por exemplo, uma sucessão familiar e tu não tiver pensado em como planejar isso de uma forma adequada, vai passar por um processo de inventário que vai anos na justiça, décadas às vezes. E se tu tiver feito um planejamento junto com o tributarista, junto com o advogado que cuida da área de família e sucessões, tu vai ter, vamos dizer assim, uma agilidade naquilo que tu não vai deixar dor de cabeça. Não, e a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E o que a Luciana está falando, estava me lembrando de outro fato também, que é sobre a proteção, que é o CIPAS, né? A proteção de trabalho, do trabalhador, dentro da propriedade. E tudo isso hoje é tão sensível, vamos botar assim, né? É verdade. No dia a dia da produção e de uma lavoura, de uma indústria, até mesmo de um comércio. Então, eu achei muito interessante isso. Dentro da experiência tua, Luciana, nesses anos da Tax Group, tem algum ramo, algum setor que mais dá brecha, por exemplo, para você tentar buscar impostos que você, porventura, não foi pago a mais, mas o regime tributário que tu estava exercendo mudou e tu não fez essa reciclagem. Tem algum setor ou setores que mais assim chamam a atenção de vocês? O agro é um deles, né? A gente está aqui dentro, né, da feira, que tem bastante agronegócio. O agro é um deles. E é muito importante ter um olhar importante sobre o agronegócio. Varejo, atacado, varejo, indústria, né? São setores que têm muita oportunidade tributária e nem sempre elas estão sendo aproveitadas da melhor forma. Já que estamos aqui na feira, né, em Camaquã, o agronegócio tem muita coisa. Subvenções, por exemplo, teve um julgamento agora recente sobre subvenções. Passou-se a imagem, a ideia errada até, de que não há mais possibilidade de aproveitar subvenções na CSL, no imposto de renda. Não é bem assim. Continua valendo o que estava previsto na legislação. Vai depender de como isso está na escrituração fiscal da empresa. Então, a contabilidade, o direito tributário, tem que conversar aqui, não é? O contador conversar com o tributarista para ver como é que está sendo escriturado isso, para formar depois a base que a legislação pede ali, que eu consigo aproveitar ainda a subvenção. Então, não fica com a primeira mancha. Assim, não dá para a gente ser leitor de manchete. A gente tem que se aprofundar nesses assuntos, que são assuntos que farão a diferença para o negócio poder ter perpetuidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma colocação que eu acho que é importante. Você falou de patrimônio, proteção de patrimônio, problema sucessório, eu acho uma coisa também vital de trabalhar nisso. A questão, que tipo de contabilidade, é isso que eu quero também perguntar. Muitas empresas estão no lucro presumido, ou na MEI, né? E isso também acaba trazendo benefício, às vezes, de custo para a empresa imediato, mas daqui a pouquinho, se tu tem outro tipo de contabilidade, tu consegue expressar melhor o custo para poder fazer a busca, daqui a pouco, de diferença. Também isso é uma coisa que, de uns anos para cá, parece que tudo que nós podemos fazer presumido é o melhor. Melhor até onde? Não necessariamente, vai depender de cada caso. Às vezes, o mais simples não é o mais econômico. Em tributário, a gente tem isso muito, muito claro, muitas vezes. Quando tu está numa forma de tributação mais simples, no MEI, enfim, tu não consegue fazer o aproveitamento de muitos incentivos que tem. As exceções, os benefícios da lei, elas vão entrar quando tiver num regime diferenciado. E o lucro real não é só para quem fatura muito. O lucro real pode ser adotado a partir de qualquer valor. Então, assim, depende, tem que fazer sempre uma comparação. Todo ano a gente escolhe o regime tributário que vai seguir. E todo ano a gente tem que olhar e fazer um comparativo. Acho que uma conversa interessante de ter quando vai pensar sobre isso é comparar. Faz a mesma, olha para trás, faz a mesma escrituração num regime diferente. Em vez de lucro presumido, em vez do MEI, se eu tivesse num outro tipo de tributação, como é que ficaria? E aí sim, planejar o próximo ano.
não simplesmente com a primeira, não simplesmente com a manchete, tem que aprofundar o assunto. Não, é interessante estar falando, viu? Porque tem ramos muitas vezes que o governo fala, qualquer governo estadual, municipal, federal, planeja, por exemplo, leis de incentivo a determinado segmento. Então, agora estão falando em carro a R$ 50.000. Então, só um exemplo. Então, tem toda uma questão tributária, por exemplo, na questão das empresas que produzem automóveis, peças, todos terão que ser inseridos num novo sistema tributário, daqui a pouco, com essa vantagem de economia, trazer um carro para valer R$ 50.000. Quer dizer, isso é um setor, mas tem outros setores, por exemplo, a questão do arroz, por exemplo. O arroz tu pode exportar em grãos, pode exportar em saco de 1 quilo, saco de meio quilo. Daqui a pouco o arroz integral tem um benefício que o arroz branco não tem. Coisas que, daqui a pouco, por isso que é interessante uma empresa como a tua, que trabalha com milhares de informações de clientes diferentes. Sim, e a gente consegue estar numa conversa como a gente está fazendo agora, e a gente está junto nessa conversa, a gente traz os elementos, vamos dizer assim, técnicos e aprofundados e específicos para o teu setor, para te alimentar com essas informações e tu poder tomar a melhor decisão. Às vezes não tem como tu saber tudo o que aconteceu de benefício ou de alteração que vai afetar o teu negócio. E aí, quando a gente entra ali, a gente consegue apontar, olha, tem isso mudou, isso tu já está tributando a mais ou a menos, isso. E aí, numa conversa também, a gente ficar atento, o governo está prevendo ir para tal caminho, então, quem sabe a gente já vai se adiantando e se preparando para que isso, né, quando acontecer, a gente esteja com a contabilidade. E às vezes não é nem recuperar o valor para trás, mas tu realinhar a empresa ou o negócio para que ele pague menos futuramente. Sim. Daqui a pouco, olha, não tem como recuperar, estou fazendo diferente tipo de talão, tipo de classificação, e agora, então, daqui para frente eu começo a economizar. E daqui para frente eu me torno mais competitivo, daqui para frente meu preço começa a ser diferenciado em relação à concorrência, e o outro não sabe por quê. Porque tu teve inteligência tributária, porque tu olhou com cuidado. Muito legal. Luciana, vamos fazer o seguinte, eu preciso que tu diga para os nossos ouvintes, espectadores, como é que o pessoal acha a equipe da Luciana, aqui da Tax Group, no evento, e também o telefone para bater um contato, bater um papo até. Eu acho que daqui a pouco, dependendo do tipo de negócio, vocês podem vir. Está em Camaquã. Com certeza, né? Nós estamos aqui frequentemente. Bom, agora a gente está associado já com a Associação Comercial daqui, a SIC. A gente está vindo frequentemente aqui, está em contato. A gente vai trazer palestras aqui também para a associação, para trazer informação. Acho que a partir da informação a gente começa a fomentar, vamos dizer assim, a sementinha do bem, né, e a curiosidade para as pessoas cuidar melhor dos tributos. Aqui na feira a gente está com o stand, o meu colega Thiago Sala vai estar aqui todos os dias da feira. Eu vou vir o máximo que eu puder, porque estou adorando esse ambiente aqui da feira de negócios. E fora da feira, vocês podem entrar em contato conosco através dos telefones do escritório, que é o 3012-8771, o 3217-7547, e também procurar a gente nas redes sociais, também tem o meu nome, Pereira da Costa Advogados, Luciana Pereira da Costa, né? A gente está atuando aí junto com a Tax e também em outras matérias na advocacia. Legal. E se alguém tiver dúvida, estiver na feira, também pode vir aqui na acústica, que eu vou pegar os telefones da Luciana para passar para o pessoal. Eu achei muito interessante o papo e eu tenho certeza que nós vamos tentar aproveitar esse assunto aqui para mais vezes. E eu acho que, como tu disseste bem, nós temos que fazer um jeito das nossas empresas serem competitivas. Às vezes o custo da empresa é alto porque a gente não parou para rever ações ou procedimentos. Perfeito. Antes da gente pensar em parar de produzir determinado produto ou serviço ou botar um preço muito alto que não seja competitivo, vamos conversar com alguém da área tributária, porque pode estar ali o problema.